Orado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra, de Deus nesta noite, conhecida dos irmãos. E eu quero ser muito breve naquilo que o Espírito de Deus já tem colocado no meu coração nesta noite. E dizer para os irmãos que se trata de um propósito de Deus na vida de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus. Foi um homem a qual Deus tinha uma promessa para a vida não só de Abraão, mas a promessa de Deus, ela foi também dada à sua esposa e toda a sua família. Quem conhece o texto, principalmente o capítulo 12, a partir do seu versículo 1, você vai ver ali o chamado de Deus a Abraão e o propósito de Deus para a vida de Abraão. E quando olhamos para a vida de Abraão, nós vimos que havia um relacionamento de Abraão com Deus, muito antes dele ser chamado por Deus. Muito antes de Deus o ter escolhido, Abraão já fazia menção do nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que isto chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Deus de uma forma que Deus, então, olhando do céu, o separa, faz com que este homem se tornasse alguém a qual ele pudesse se utilizar para uma grande missão que estava preparada a acontecer aqui nesta terra. Mas eu não estou aqui hoje para falar a respeito do chamado de Abraão, mas quero falar a respeito de um ponto primordial que fez com que todas as promessas que Deus o havia feito se cumpriram na sua vida. Primeiro, a promessa de Deus a Abraão, ela não foi cumprida simplesmente porque Deus o havia chamado. A promessa de Deus a Abraão, ela não havia sido cumprida simplesmente porque Deus havia escolhido a sua vida. Não, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão por causa de um requisito, algo que mexeu com o coração de Deus. E isto Abraão via com seus olhos seu pai, que não professava a mesma fé que ele, não tinha crença no verdadeiro Deus. Mas por outro lado, Abraão via o seu pai exercendo esta função. Qual era a função exercida pelo pai de Abraão? Senão alguém que prestava sacrifício, senão alguém que preparava altares. E dentro deste convívio na família, Abraão aprendeu que, embora erroneamente seu pai, por não fazer sacrifício ao Deus verdadeiro, ali ele estava fielmente se entregando totalmente àquela tarefa da adoração. Isto moveu, isto chamou a atenção de Deus, e por isso Deus o havia escolhido. No capítulo 12, a partir do versículo 1, está esta linda história do patriarca Abraão. Mas tão logo depois que Abraão concede, ou ele realiza, ou ele cumpre a ordem específica de Deus para ele sair daquela terra, e ir para uma terra a qual Deus o havia ainda mostrar para ele. A Bíblia diz que quando Abraão cumpre com esta ordem divina, a Bíblia diz que então Abraão desce para o Egito. Por quê? Porque no lugar em que Abraão estava, a fome era tremenda naquele lugar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Abraão faz, quando ele entrava em uma determinada cidade, quando Abraão chegava em um determinado lugar, mesmo não tendo conhecimento daquele lugar, a primeira coisa que Abraão fazia era edificar um altar para o Senhor. A primeira coisa que Abraão fazia era ir lá no curral, era ir lá onde ele possuía os seus animais, e ele escolhia o melhor animal, ele escolhia a melhor oferta, e diz a Bíblia que ele reunia a sua família, e ali ele imolava
meus queridos irmãos, o animal, e era posto a carne daquele animal em cima do altar preparado, e ali ele edificava este altar para o Senhor. Escute o que eu vou dizer: Abraão não tinha ainda filhos nesta época, mas então por que eu faço uso da palavra família? Porque todos os servos e todos aqueles que conviviam com Abraão dentro da sua tenda, era uma família. E ele então edificava este altar em torno da sua família, e ali ele adorava ao nome do Senhor. Prezados irmãos, para que você entenda o que o Espírito de Deus tem a nos dizer nesta noite, era comum na época, na antiguidade, serem colocados altares, e especificamente cada altar levantado, cada altar edificado, ele tinha uma determinada função. A função do altar muitas das vezes era para fazer expiação dos pecados da multidão. A edificação do altar, em outras vezes, significava um gesto de adoração por uma bênção concedida, por uma guerra vencida. E assim então era comum se ver em Israel altares sendo edificados para adoração ao Deus de Israel. Meus queridos e amados irmãos, como era feito este altar? A Bíblia diz que o altar era feito de pedras, e ali então uma pedra colocada em cima da outra, e ali assim era edificado este altar. Ora, a pedra na Bíblia, ela tem um significado muito importante. O primeiro significado da pedra na Bíblia, ela nos fala que a pedra, ela é algo muito forte, é algo indestrutível, é algo que não é muito fácil de ser quebrado, de ser destruído. Este é um dos significados da pedra na Bíblia. Pelo mundo espiritual, quando nós olhamos o significado da pedra, nós vamos encontrar a pedra sendo simbolizada como Cristo, a rocha eterna. Então o altar que estava sendo edificado de pedras, ela tinha para o povo de Israel um grande e importante significado. Uma vez celebrado, uma vez edificado, uma vez oferecido sacrifício em cima deste altar, certamente o céu ele se abria, e o Senhor Deus eterno respondia à oração e o sacrifício que estava sendo exposto naquele momento. Eu não sei, meu querido e minha querida irmã, o que você está pedindo a Deus, e quanto tempo, quem sabe, você está clamando e está pedindo para Ele. Mas eu te convido nesta noite a edificar um altar. Edifique um altar nesta noite para Deus. E você vai ver que assim como Deus abriu o céu para os patriarcas, e assim como Deus fez abrir o céu para os sacerdotes, uma vez edificando um altar dentro da congregação de Israel, certamente nesta noite o céu vai se abrir sobre este lugar. E o sacrifício que você está expondo diante deste altar será recebido como oferta de adoração para Ele aqui nesta noite. Eu já começo a sentir a presença do Espírito Santo aqui se manifestar nesta noite, neste lugar. Se você abrir o teu coração neste lugar, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu tenho mais a dizer aqui pelo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Deus já destruiu todas as setas, Deus já destruiu todos os demônios que tentaram impedir que nesta noite você viesse à casa do Pai para que celebrar diante dele. Então regozije-se nesta noite e receba através do poder da palavra a unção de Deus neste lugar. A edificação do altar é muito importante nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos altar na Bíblia, então logo nós nos lembramos do ato sacerdotal, porque somente o sacerdote
ele tinha capacidade, ou ele era outorgado, ele tinha autoridade para edificar um altar. O altar não podia ser edificado para Deus por qualquer pessoa. O altar não podia ser edificado para Deus de qualquer forma. O altar não podia ser edificado de qualquer maneira para Deus. A Bíblia me apresenta, no livro de Gênesis ainda, um caso de alguém que fez um altar diante de Deus. E a Bíblia me apresenta este homem chamado Caim e o outro chamado Abel. E a Bíblia diz que ambos edificaram um altar diante de Deus. A Bíblia diz que ambos tiveram a ideia de sacrificar a Deus, embora que ambos tinham a mesma intenção de edificar o altar para adoração a Deus. A Bíblia diz que tinha ambos distintos no coração, eles tinham algo diferente, algo que diferenciava um do outro. A Bíblia diz e mostra que Caim era um homem violento. A Bíblia diz que Caim era completamente voltado às coisas materiais. Agora, quando a Bíblia apresenta o outro irmão chamado Abel, a Bíblia mostra alguém que tinha intimidade com Deus. A Bíblia apresenta Abel, alguém que tinha liberdade com Deus. A Bíblia apresenta Abel, que era devoto totalmente a Deus. Tudo que Abel possuía, tudo que Abel conquistava, ele em primeiro lugar apresentava e oferecia a Deus. Tudo que Abel lançava a mão para fazer, Deus estava com Abel. E a Bíblia diz que então ambos tomaram a ideia, tiveram a ideia de apresentar um altar diante de Deus. E diante deste altar tinha que ser colocado o sacrifício. Ora, quando a Bíblia apresenta estes dois altares, a Bíblia está apresentando aqui, meus irmãos, duas ideias. A Bíblia está apresentando dois pactos. O primeiro pacto de alguém que não tinha compromisso com Deus. O primeiro pacto de alguém que não estava nem consciente do ato que ele estava executando. Mas a Bíblia apresenta o segundo altar de alguém, como eu disse, que tinha intimidade. Alguém que sabia muito bem o que estava sendo feito, o que estava sendo executado. Por isso a Bíblia diz que Caim vai e pega aquilo que ele possuía, em primeiro lugar, sem olhar, sem ter o tato, sem ter o zelo de pegar o melhor que ele possuía e colocar-se em cima do altar. Já por outro lado, a Bíblia apresenta Abel antes de edificar o altar, preparar o que ele tinha de melhor, aleluia, porque ele sabia que Deus merecia o melhor. Ora, a Bíblia diz que quando eles apresentam ambos a Deus o sacrifício, a melhor oferta foi recebida e subiu como incenso até o trono de Deus. E a Bíblia diz que a oferta que Deus escolheu, que Deus recebeu com alegria, foi a oferta de Abel, porque Abel tinha dado tudo, Abel tinha dado o melhor que ele possuía e apresentado a Deus. Não quero falar sobre a consequência disto, porque a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem nesta noite não está se referindo ao depois, mas eu quero falar sobre a oferta, sobre o altar que precisa ser edificado. Vejam bem, Abel edificou o altar, Caim edificou o altar, mas só um altar, aleluia, foi recebido pelo Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui nesta noite? Deus está dizendo que o melhor que você tem para fazer, o melhor que você tem para dar para Deus nesta noite, faça-o, porque até o final deste culto, a melhor oferta vai ser recebida por Deus. Nós não estamos falando aqui em hipótese nenhuma de dinheiro, não estamos falando de ouro e nem tampouco de prata, mas estamos falando de sacrifício, estamos falando de oferta que é uma oferta agradável aos olhos do Senhor. Ou seja, o que você tem para dar para o Senhor nesta noite, entrega, porque o céu vai se abrir e Ele vai receber a tua oferta nesta noite.
Aleluia. Quantos querem sacrificar a Deus aqui nesta noite? Eu sinto a mão de Deus aqui nesse altar. Até agora, pastor, o senhor pregou e não falou em família. Calma, já vou chegar lá. Nós estamos diante de uma campanha que o tema é restaurando o altar de Deus na família. O tema desta campanha, ela não está dizendo restaurando o altar na família, não. Ela coloca um nome, e este nome é Deus. Restaurando o altar de Deus na família. Eu te dei 2 exemplos aqui, e eu sei que não vai dar para ir mais adiante. Porque nós queremos neste lugar, nesta noite, não só nesse culto, mas queremos nos demais cultos, irmãos, termos um padrão. E eu sei que não tem sido fácil para essa igreja, e eu louvo a Deus porque vocês são compreensíveis. Não tem sido fácil ter muitas vezes 3 horas de culto sentado neste banco nos ouvindo. Mas nós vamos trazer um padrão e vamos em nome de Jesus executar este padrão. O que Deus tem para fazer, Ele pode fazer em meia hora. Ele pode fazer em 1 minuto. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Aleluia! O altar de Deus na família tem um nome. E este nome está colocado ali naquele banner. Deus. Ele disse, edificando o altar de Deus na família. Ora, edificar um altar qualquer pessoa edifica. Preparar um altar qualquer pessoa prepara. Mas agora preparar um altar para Deus precisa de alguns requisitos para que esta oferta ela seja aceita por Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu me deparo com outro patriarca chamado Noé, que tão logo depois de ter executado a ordem de Deus para que construísse uma arca, e depois ele e toda a sua família entrasse nela. E uma vez isto acontecendo, a Bíblia diz que Deus sela a arca por fora. E então a chuva, o dilúvio tão apregoado por Noé veio e destruiu todas as pessoas que não aceitaram a sua mensagem. Então logo depois que eles saem da arca, depois de cessarem as chuvas e depois de a água baixar, a Bíblia diz que a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar. E em cima desse altar ele também coloca o sacrifício. E juntamente com a sua família, ele então adora ao Senhor através daquele altar edificado e do sacrifício prestado a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? O que ele fez com Noé, o que ele disse para Noé, o que ele mostrou para Noé. Então logo que Noé edifica este altar e adora o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus também, assim como fez com Abraão, uma grande promessa. Ele fez promessa com Noé dizendo, aleluia, jamais destruirei esta terra com água. E diz a Bíblia que quando Noé olha para os céus, ele vê um arco-íris. E aquele arco-íris que Noé via no céu, juntamente com a sua família, Deus disse, esta é a aliança, este é o pacto que eu tenho contigo, Noé. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, este pacto, quando ele vem para ti, Noé, que é o representante da casa, ele atinge toda a tua família, ele também atinge as famílias da terra, conforme eu havia proferido para Abraão, meu servo. Então eu quero dizer para a igreja que está me escutando aqui nesta noite, quantas vezes o diabo tentou quebrar esta aliança, quantas vezes o diabo tentou quebrar este pacto, esta aliança formada entre Deus e Abraão e entre Deus e Noé. Mas eu estou dizendo aqui nesta noite, nós vamos em nome de Jesus restaurar o altar de Deus na família.
O diabo não vai ter poder no teu casamento. O diabo não vai ter poder na tua casa. O diabo não tem poder na vida dos teus filhos, porque existe uma aliança que foi estabelecida entre Deus e o homem. Levanta a tua mão para o céu e dê glória aqui nesta noite. Aleluia. Edificando o altar de Deus na família. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos passando por um período difícil nesses últimos tempos da igreja nesta terra. Meus irmãos, para todo lado que você vê, para todo lado que você olha, sempre tem alguém se levantando contra a família. Sempre tem alguém se levantando e se posicionando contra a família. Se você olhar no meio da política, sempre tem alguém se levantando contra a família. Se você olhar em qualquer área social, você vai ver sempre alguém se levantando contra a família. Por que nos últimos dias atuais em que nós estamos vivendo, é o que mais nós vimos Satanás se levantando para causar o rompimento, para causar, meus irmãos, o rompimento desta aliança? É porque foi estabelecido por Deus um pacto entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus foi selado um pacto. E este pacto é o pacto com uma nova aliança. Mas quando eu olho para a história de Cristo na terra, eu vejo Jesus ali naquele lugar, meus irmãos, selando este pacto. Em uma das mensagens de Cristo para a multidão e para o povo, ele disse: eu jamais vim a esta terra para revogar, para dizer que a lei não tem validade nenhuma, mas eu vim para cumprir com toda a lei e com tudo aquilo que havia dito. Aleluia. Anteriormente de eu ter vindo à terra, Jesus estava dizendo: o homem pode tentar quebrar a aliança que eu fiz com Abraão, mas esta aliança, ela foi selada quando deu o brado na cruz do Calvário, e descendo até as profundezas do inferno, e tomando da chave na mão do diabo, que é o causador da destruição da família, e dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus tem grandes coisas para fazer na família. Adore a Deus nesta noite. Já estou encerrando a mensagem. Eu disse que eu não iria há muito tempo, não, porque você já está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nesta noite. A edificação do altar na família, o altar de Deus na família, é muito importante. Agora, como fazer com que este altar permaneça como algo que Deus tenha prazer e tenha alegria? Como fazer com que este altar que está sendo edificado dentro da minha casa seja um altar em que agrade aos olhos de Deus? Eu falei que existiam alguns requisitos, eu falei que existiam alguns pontos, aleluia, muito usado na época, na antiguidade, dos homens que construíam esses altares de pedra. A primeira delas era essa, a pedra edificada, que na Bíblia, como eu disse, significa Jesus como a rocha eterna. Então a primeira coisa que você vai fazer para edificar o altar de Deus na tua família é você colocar Jesus como primordial, como primeiro em tudo na tua vida. E assim vai se cumprir o que ele mesmo proferiu quando ele pregava aqui nesta terra, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar para vocês. Coloca Deus em primeiro lugar, teu casamento vai dar certo. Coloca Deus em primeiro lugar, os teus projetos vão dar certo. Coloca Deus em primeiro lugar, e tudo que estiver à mão para você fazer vai ser feito e vai ter o aval de Deus, porque você colocou Ele em primeiro lugar na presença, aleluia, na tua casa. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite.
E eu sei que Deus está trabalhando. E o trabalhar de Deus você não conhece. O trabalhar de Deus você não conhece. Pastor, eu conheço, eu sei como Deus trabalha. Sim, você conhece uma parte, mas eu estou falando do trabalhar de Deus, dos vários meios, dos vários modos que Ele tem para trabalhar. Deus trabalha quando nós falamos, mas Deus também trabalha no silêncio. E Deus está me dizendo aqui nesta noite que tem uma irmã aqui no nosso meio, que até agora você tem buscado, você tem pedido a Deus, e muitas das vezes você diz assim: Senhor, por que está tardando em me responder? Por que este silêncio? Deus me manda te dizer aqui nesta noite que é no silêncio na tua vida que Ele começou a trabalhar. Ele escutou o teu pedido, Ele escutou a tua oração, e é no silêncio que Ele está trabalhando nesta noite. Adore a Jesus aqui. Você vai edificar o altar de Deus nesta noite de uma seguinte forma, de uma forma que agrade a Deus. Quando nós viemos em um ambiente como esse, que é a casa do Senhor, nós procuramos a nos esvaziar, a deixar tudo que está nos prejudicando lá fora. Embora que muitas das vezes tenha sido difícil isso acontecer. Às vezes nós entramos na igreja carregados de problema, e estamos ouvindo os cânticos, estamos ouvindo a palavra, e o problema continua martelando na nossa mente. Sei que é muito difícil isso acontecer, mas o correto seria nós entrarmos em um ambiente como esse, porque esse ambiente aqui é um ambiente que é tomado por Deus. Esse ambiente é um ambiente em que o Espírito Santo ele passeia. Esse ambiente é um ambiente que o Espírito Santo ele tem liberdade. Esse ambiente é um ambiente em que o Espírito Santo ele chora, ele geme por mim, por você diante do trono de Deus. Por que o Espírito está dizendo e falando conosco desta forma? Porque muitas vezes enquanto nós pregamos, porque muitas vezes enquanto nós ouvimos os louvores que está sendo cantado, nós observamos pessoas falando com Ele e dizendo: Jesus, eu vim aqui neste culto nesta noite porque eu quero ser impactado. Eu vim aqui nesse culto nesta noite porque eu quero levar a minha bênção. Eu vim aqui nesse culto nesta noite, Jesus, porque eu quero que o Senhor faça algo extraordinário e mude a história total da minha casa. E aí enquanto isso está acontecendo, o Espírito Santo ele vai assim, ó, vai e volta, vai e volta. E cada vez que ele entra no átrio celestial de Deus, Deus olha para o Espírito Santo e ele vai lá onde está Jesus e diz: Jesus, estás olhando lá para a tua igreja na terra? Sim, eu estou vendo. Olha lá a Maria, o jeito que ela está. Olha lá o João, o jeito que ele está. Então, Senhor, eu estou trazendo aqui a oração dele diante de ti. Responde, Jesus, a oração dele. Responde, Jesus, a oração dela. E o Espírito Santo, para você entender, não que ocorra isso, porque o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá também, mas para você entender que é um serviço que foi colocado nos ombros do Espírito Santo, que é esse: ele vai diante do Pai e ele volta, ele vai diante do Pai e ele volta. Só que tem um detalhe muito importante dentro dessa configuração que eu estou fazendo aqui. Quando ele chega lá no trono e ele olha para Jesus e diz: Jesus, estás vendo a Maria? Está vendo o João? Está vendo a tua igreja lá na terra? Quando ele desce, ele já desce com a resposta na mão. Ele já desce trazendo a resposta na sua mão. Sabe por quê? Porque a Maria edificou o altar para Deus. Porque o João, ele edificou o altar para Deus. Edifica o teu altar aqui nesta noite. Aleluia. Pastor, eu não tenho nada para colocar diante de Deus para oferecer. A tua lágrima pode ser depositada no altar nesta noite. A tua lágrima pode ser colocada no altar nesta noite como sacrifício. E o Espírito Santo, meu Deus do céu, ele está recebendo, ele está recebendo. O Espírito Santo, ele está recebendo. Eu vejo aqui nesse lugar, pelos olhos da fé eu já contemplo, meus irmãos, nesse lugar, uma serração dentro desta igreja. Não é porque tem serração lá dentro na rua, invadiu a casa, não. É a serração, algo como uma serração. É a presença do Espírito Santo que está no local. É a
a presença do Espírito Santo que está na casa, e Ele deseja nos tocar. Ele deseja tocar, Ele deseja tocar. Abra o teu coração nessa noite e deixa Jesus te tocar. Eu sei que às vezes é impossível, eu sei que às vezes parece difícil. Você está, aleluia, com o coração ferido, magoado, entristecido. Eu sei que muitas das vezes parece difícil isso acontecer, mas dá lugar, deixa Deus operar, porque operando Ele ninguém vai impedir, operando Jesus ninguém vai impedir. Coloca-te de pé nessa noite e vai adorando, vai adorando. Coloca-te de pé nessa noite e vai adorando, vai adorando, vai adorando. Laismi cantarabashaya, ribambaraba cantarabashai. O altar edificado pela família de Abraão foi aceito. O altar edificado de Abel foi aceito. O altar de agradecimento a Deus, edificado por Noé e sua família, foi aceito. Agora o teu altar vai ser aceito por Deus nesta noite. Deus está falando no meu coração. O Espírito de Deus está falando fortemente no meu coração. Ele vai tratar com alguém aqui hoje. Ele já começou a tratar com alguém aqui nesta noite. Não é hora de se desesperar, não. Não é momento de cair no desespero, não. É momento de adoração. É momento de louvor. É momento de agradecimento. É momento de derramamento de lágrimas. E Deus vai colher no céu a tua lágrima nesta noite. Fecha os teus olhos e vai orando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Vai adorando a Jesus. Não perca, irmão, o contato com Deus. Não perca o contato com Deus. Vai adorando, Ele está aqui. Vai adorando, Ele permanece.